Olá, historiadores, tudo bem? Nossa jornada através do tempo nos leva agora aos períodos da pré-história. Antes de tudo, já curte nosso vídeo e se não se inscreveu, se inscreva no canal e não perca mais tempo. Bora para a aula? A pré-história é dividida em dois períodos, da pedra e dos metais. A Idade da Pedra tem três fases, o Paleolítico, que significa pedra antiga, Mesolítico, que é o período da Pedra Média, e o Neolítico, que é a Idade da Pedra Nova, que é a última fase. Já a Idade dos Metais são três também, são cobre, bronze e ferro. Nossos ancestrais viviam em grupos nômades, caçando e coletando para sobreviver. Esse período conhecido como pré-história é marcado por incertezas, mas também por descobertas que moldaram o futuro da humanidade. Com o tempo, as comunidades começaram a se organizar em sociedades mais complexas, dando origem às cidades e às civilizações. A invenção de ferramentas de pedra ajudou muito a caça e a coleta, enquanto que a descoberta do metal transformou a agricultura e a produção de utensílios. Se perguntar para uma criança de onde vem o leite, muitas vão dizer assim, vem da caixinha. Mas para chegar na caixinha levou tempo, até se aprender a manipular o leite, até inventar a caixinha. E todo esse processo de um único tipo de alimento. As mudanças não aconteceram do dia para a noite, mas sim por meio de gerações de aprendizado e adaptação ao meio ambiente. Vamos falar um pouquinho sobre cada período, os períodos da pré-história. O primeiro período, que é o Paleolítico, os humanos do Paleolítico eram nômades. Eles não tinham um lugar para chamar de seu, mas apesar disso, eles conheciam os locais onde podiam sobreviver para poder garantir sua subsistência. E se adaptando assim, conhecendo o mundo, os lugares, eles iam migrando. Aos poucos também exploravam todo o meio ambiente. A alimentação deles era por meio da caça, da pesca e também da coleta de frutos e raízes. Eles utilizavam objetos feitos com pedra lascada, madeira, ossos e dentes de animais. Também conseguiam dominar o fogo e se proteger assim de animais e também se aquecer e poder cozinhar alimentos. A importância do fogo era fundamental para eles. Na mitologia grega também se fala sobre um fogo como um presente dado aos homens para sobreviverem. Os antigos, eles sabiam muito bem da importância do fogo. Nesse período, surgiram as famosas pinturas rupestres, registros feitos em rochas e ao ar livre e nas paredes das cavernas. Pinturas rupestres podem ser grafismos e representações geométricas ou figurativas, representações de animais, seres humanos e plantas. Aí nós temos o período Mesolítico, e aqui eu dou para vocês uma dica de um filme. Um filme, claro, que a gente tem que respeitar a liberdade poética do filme, mas ele mostra pra gente um pouquinho sobre a transição desse período, que é o filme 10.000 a.C. Esse foi um período de transição entre o momento em que o homem começa a deixar de ser nômade e começa os primeiros assentamentos. Durante esse período, acontece o último período glacial. Sem mais frio para afastar os grupos de pessoas, eles passam a fixar seus territórios mais favoráveis. Depois nós temos agora, então, a Revolução do Neolítico ou da Agricultura. Surgem as primeiras civilizações, como a Mesopotâmia e no Egito. Ocorreram à medida que comunidades se estabeleciam em regiões férteis, onde podiam cultivar alimentos. Esse foi um ponto de virada significativo, pois a agricultura permitiu o surgimento de cidades, comércios e sistemas de governo. Acredita-se que foi também nesse período em que as comunidades começaram a desenvolver a cerâmica. Agora podiam preparar os alimentos e também armazenar os alimentos e bebidas. Isso impulsionou o desenvolvimento da agricultura e a criação do comércio com os excedentes, com as peças cerâmicas onde tinham funções decorativas e rituais e também para guardar alimentos. A criação de cidades geralmente é atribuída aos sumérios, que viviam no sul da Mesopotâmia, mas existem regiões que também têm assentamentos bem antigos no mesmo período, na China, Índia e também na atual Palestina. A Idade dos Metais é dividida em três fases, e é nesse período que a escrita aparece. As fases são o cobre, primeiro metal a ser produzido, nesse período os sumérios inventam então a escrita, a Idade do Bronze, mais forte, e finalmente o ferro, que demorou mais por ser mais difícil de ser manuseado. Aqui temos a transição da história e a história antiga, pelo menos de forma didática para a gente poder separar a história. Sobre a Idade do Cobre, foi um período de grande avanço para o ser humano, com a produção de ferramentas que agora ajudavam o ser humano na agricultura, como enxadas, ferramentas para caça e também ferramentas militares, além de utensílios domésticos. É muito importante dizer que não foi em todo o mundo que aconteceu essa descoberta ou esse surgimento do cobre.
Populações da América do Sul só foram descobrir muitos séculos depois a utilizar, né, a produção do cobre. A Idade do Bronze, bom, o bronze é a liga metálica feita a partir da junção do cobre com o estanho, que resulta em um material muito mais forte e mais resistente. Nesse período, o homem passa intencionalmente a fazer ligas de metal. Esse processo de metalúrgica trouxe artesãos e produtores e incentivou bastante o comércio. Sobre a Idade do Ferro, ele foi utilizado em ferramentas e armas de guerra. Era raro e precioso no começo, mas logo foi difundido pelo mundo, passando a ser usado em lugar do bronze. O domínio da fundição demorou, mas quando se espalhou, bom, foi utilizado no mundo inteiro. Agora os homens tinham um poder nas suas mãos muito forte, né? Eles tinham um metal que era agora usado para a guerra e aumentava a sua força militar. Por falar nisso, o povo hitita foi provavelmente o primeiro povo a usar o ferro como uma ferramenta de arma, né? Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje, querido historiador. Não perca nossas próximas aulas e também os nossos shorts, que a gente tem produzido bastante aqui no nosso canal no YouTube. Então, historiador, até a próxima aula. Valeu!